Nesta aula, nós vamos falar sobre afinação. E afinação é uma coisa que você vai precisar fazer todos os dias. Então a gente vai ver alguns detalhes, conceitos e aprender como afinar o nosso instrumento. E com esses conceitos de afinação, vai ser interessante porque nós já vamos entender um pouco mais do que é afinação, não apenas afinar o instrumento. Isso vai ajudar no nosso estudo. Mais pra frente, na hora que nós estivermos tocando, colocando os dedos, nós vamos entender um pouco mais o que é afinação, entender o que são as referências, como que a gente pode usar essas referências e de uma forma que ajude a gente ao desenvolvimento do instrumento. Então, por isso que vai ser importante a gente tratar um pouco mais sobre afinação e não apenas mostrar como afina o instrumento, tá? Então, nós vamos usar o guia para ver os conceitos. E depois eu vou dar algumas dicas, vou mostrar como que eu faço. Enfim, é uma atividade que você vai ter que fazer todos os dias. Afinar o instrumento, né? E a afinação você tem que fazer a todo momento. A cada nota que você toca, você tem que trabalhar a afinação, claro. Mas a gente começa afinando o instrumento. Então, é uma atividade que exige bastante cuidado, principalmente no começo. Você tem que ter muito cuidado. Eu vou dar algumas dicas, alguns exercícios para você fazer de afinação do instrumento, para você estar preparado, e a gente consegue assim evitar, ou pelo menos diminuir o risco de você arrebentar uma corda. Então eu vou explicar passo a passo, de uma forma bem simples para você entender e a gente aprender a afinar o instrumento de forma correta. Nós vamos ter algumas outras aulas. Na segunda parte dessa aula nós vamos falar sobre a criação das marcas, mas para fazer as marquinhas, fazer toda essa parte de afinação, é interessante que você tenha um pouco mais de conhecimento com o instrumento, já esteja tocando, enfim. Então, por isso que nós vamos falar sobre afinação agora, porque é importante, mas é um processo, você vai ter que fazer isso todos os dias. E então, você vai melhorando essa questão de desenvolvimento do ouvido e desenvolvimento de afinação, para quando você for fazer as marcas, quando a gente começar lá a colocar os dedos, você entenda como faz as marcas realmente. Mesmo você assistindo a aula, a próxima parte aqui dessa aula, para você ter certeza de fazer a marca certa e ter certeza e estar seguro do que é afinação. Tá, então vamos lá, vamos começar pelo guia. Aqui nós vamos falar sobre cordas e afinação. Então, ó, afinar o instrumento é ajustar, né? Ou seja, esticar ou soltar, ou apertar e frouxar, enfim, cada uma das cordas para que tenham um som específico. Quando o violino está afinado corretamente, os sons das cordas soltas são os seguintes. Então, as cordas soltas, a primeira corda, Mi, a corda mais fina. Então, a frequência vai ser de 659,26 Hz. Então, a corda Mi é a primeira corda, a corda mais fina, né, mais aguda. Então, quando ela está afinada, esse som tem que ter uma certa frequência, certo? E a frequência está essa daqui. Por que eu estou falando de frequência? Porque é uma referência. Lembra das referências? A afinação é pura referência. A gente tem que ter referência do som, a referência do qual som que a gente tem que imitar, vamos dizer assim. O som que a gente tem que criar. E a frequência vai ser um bom ponto para a gente prestar atenção, para ter certeza que está afinado, certo? A melhor afinação que existe é o ouvido, mas a gente ainda vai desenvolver isso. E isso leva bastante tempo. Tem pessoas que levam anos e tem pessoas que estudam muito tempo e ainda não conseguem entender essa diferença porque não estudaram. Mas tendo a frequência, uma referência visual, a gente tem certeza de manter uma boa afinação. E a corda Lá, a segunda corda, a frequência é 440, a corda Ré, que é A4, D4, isso são as referências também, tá? Em cifra americana. Então a gente vai entender o que quer dizer esse A4, D4, G3. Né? Então aqui estão as frequências da corda Ré e da corda Sol. E ó, observação, as frequências das cordas são relativas à afinação da corda Lá em 440. Lembra que nós falamos sobre referência? Essa é uma das referências para a corda Lá, a nota de afinação, a nota Lá. A corda Lá é a nossa nota de afinação. Então quando você assiste uma orquestra tocando, aquele primeiro som é a nota Lá. E depende da orquestra. Tem orquestras que usam 440 como referência para a corda Lá. Tem orquestras que usam 442, ou seja, um pouquinho mais brilhante. E tem orquestras que usam 444. Então,
Essas frequências que eu coloquei aqui são referentes a 440, a referência da corda lá é 440. Se for 442, aí você tem que aumentar 2 em cada uma dessas frequências. Tá? Mas nós aqui vamos estar estudando a 440. Ao contrário de um piano, teclado ou um instrumento similar, o violino deve ser afinado todas as vezes antes de tocar. Aí quando o instrumento ou as cordas são novas, precisa ser afinado várias vezes até que a afinação se estabilize. Tá? Então, quando você tem um instrumento novo ou cordas novas, enfim. E muita coisa que influencia também. Então, por isso que a gente tem que afinar todas as vezes. E às vezes, durante um estudo, a gente precisa afinar até mais de uma vez. A gente afina no começo, vai tocando, de repente tem que parar e afinar de novo o instrumento. Isso é comum. O clima influencia diretamente na afinação. Uma simples mudança de temperatura já é suficiente para que o instrumento desafine e precise ser afinado novamente. O clima em relação à umidade, tá? A umidade é a pior questão para o instrumento. Tá? Se está muito seco, é ruim. Se está muito úmido, é ruim. Então, a umidade é o fator que mais contribui para a questão da afinação. Então, para cuidado especial, recomenda-se que você mantenha o violino no estojo sempre quando não estiver tocando. Principalmente se for estojo térmico, tá? Que mantenha a umidade ali dentro. A afinação não precisa ser exata, um pouquinho acima ou abaixo não faz muita diferença para os nossos ouvidos, mas só um pouquinho, de 5 a 10 cents no máximo. É o que eu quero dizer que você tem a afinação, por exemplo, você viu lá a 440, por exemplo, e às vezes você está em 440,1, está um pouquinho assim acima, e aí você fica soltando a afinação, aí vai para 339,8, aí você dá uma giradinha, vai um pouquinho acima. Essas questões, essas depois da vírgula, vamos dizer assim, esses pouquinhos, né, 440, se você tiver 440 e tiver até lá 441, não tem problema, tá? Não, essas, bem pouquinho, é isso que a gente quer dizer. Na hora que a gente estiver fazendo na prática, você vai entender melhor. Então, cuidados com as cordas, aqui você dá uma lida, fala sobre os tipos de cordas, tá? Isso que você lê, que está bem explicado, é fácil de entender. Os cuidados também é fácil para você entender, dá uma lida aqui, estado das cordas, fala um pouquinho, aqui ó, muitas vezes as cordas arrebentam na pestana, aqui em cima, ou no cavalete, que são os pontos de contato, né? Então aqui ele só pede para você pôr grafite. Então pega o lápis mesmo, passa aqui na pestana e aqui no cavalete, onde são os pontos de contato, para ajudar, a hora que você está apertando ou soltando, ele ajuda a lubrificar a corda para não puxar muito, enfim, isso ajuda a conservar também. Então tá lá, deve ser passado um pouho de grafite, enfim. Verificar se as cordas estão bem colocadas, ou seja, se elas estão enroladas corretamente nas cravelhas. Aqui tem um desenho, ó, mostrando como que elas devem estar enroladas, tem que estar enroladas certinhas. Não pode estar trançadas, igual esse exemplo aqui, ó. Tá vendo? Ela está trançada e torta, assim, aqui na caixa de cravelhas. Isso ajuda na desafinação, tá? Tem instrumento que não segura a afinação porque as cordas estão trançadas aqui, elas não estão retinhas, ela está torta assim na cravelha. E ela tem que estar bem esticada, tá? Bem esticadinha, retinha, assim. Quanto mais reto, assim, às vezes não tem como deixar retinha, assim, mas quanto mais reto, melhor. Certo? Devendo ser bem esticadas ao proceder seu enrolamento e nunca ficarem em posição cruzada. O que é a hora que for enrolar? É você segurar bem a corda e apertar ela. Apertar mesmo, segurando a corda na hora que você for colocar as cordas, né? Então não pode deixar ela frouxa na cravelha. Não é que não pode deixar, se ela estiver frouxa aqui na cravelha, você vai afinar e você vai ver que a afinação está diminuindo. Aí você afina de novo e você vê que a afinação está diminuindo, ou seja, ela está apertando aqui, ela está chegando a corda ainda, ela está apertando, enrolando mais na cravelha. Então, quando você for colocar a corda, se você já esticar bastante ela e enrolar com bastante pressão, assim, segurando, ela já vai ficar mais enrolada e ela volta a afinação menos vezes, né? Ela segura mais a afinação. Então tá aqui, forma de colocar. Depois tem uma aula extra sobre trocar cordas, que eu explico mais sobre isso. As cravelhas, o formato que tem que ficar aqui. Então tem umas aulas extras aqui no curso mesmo que a gente fala mais sobre isso. Então vamos lá agora para a nossa parte mesmo, afinando o violino. Então como já vimos, a afinação das cordas soltas nada mais é do que esticar essas cordas até que produzem sons específicos. Sons que são representados por frequências que podem ser medidas com um afinador digital que nos mostra essas frequências.
Tá? Então, ó, as frequências são Mi, E1, tá? Que é essa frequência aqui. Tá vendo como é bem alta essa frequência? Lá, que é o A4, da corda Lá do violino é o A4, então sempre presta atenção nisso, que é a referência de uma afinação de orquestra, por exemplo, que é 440. Ré é o D4, que é essa aqui a frequência, e o Sol, olha a diferença da frequência da Sol para Mi, por isso que aqui é bem grave. Então, a frequência quanto mais baixa, a frequência mais grave é, quanto mais alta a frequência, mais aguda é. E aí tem os procedimentos para afinação. Então, ó, segure o violino de frente para você, sobre os seus joelhos, de forma que você consiga tocar as cordas com uma das mãos e com a outra você possa ajustar as cravelhas ou microafinadores. Então ele pede para você segurar assim, ó. Pode encaixar mesmo o violino, para ele ficar parado. E por quê? Porque você vai tocar com uma das mãos e a outra você vai estar livre para fazer os ajustes. Quando você for na outra corda, você inverte, ó. Essa você toca e essa você ajusta. Tá? E se você precisar ajustar aqui embaixo também, nos microafinadores, do jeito que você sentar, você também consegue trabalhar essa questão dos microafinadores. Então, é a forma como você vai segurar. Tem aqui a foto, tanto trabalhando na voluta quanto no microafinador. Toque a corda e verifique no afinador se a corda está com a frequência correta. Eu falo sempre frequência porque tem alguns afinadores que mostram a nota. Por exemplo, tem afinadores que até mostram Ré, Mi, a nota mesmo escrita. Mas lembra aqui que nós vimos, ó, Mi1, Lá 4, Ré 4, às vezes está mostrando o Sol, mas é o Sol 2, por exemplo, então é mais grave ainda. Ou seja, não é Sol, mas não é o Sol que tem que soar na corda. Às vezes está o Ré, mas está o Ré 3, ou Ré 5, vamos supor. Então não está na frequência certa, não está no Ré que a gente quer. A gente sabe que as notas, por exemplo, isso aqui é Dó, isso aqui é Dó, Dó, Dó. Olha quantos Dós a gente tem. A gente tem grave, os médios, a gente tem agudos. Então a gente tem um monte de notas iguais dentro da tessitura, né? Que é a quantidade de notas que nosso instrumento alcança. Então a gente tem várias. E às vezes não é o que a gente quer. Às vezes o Ré tem que soar aqui, esse Ré, mas o afinador está mostrando esse Ré. Ou seja, você está tocando esse som, ele está mostrando que é Ré, mas não é o Ré que a gente quer, não é o Ré que está da corda, o som que a gente precisa da corda. Então, por isso que eu sempre digo frequência. Não precisa memorizar as frequências, porque depois você vai memorizar o som. Mas no começo é bom você ter essa referência, para ter certeza que está bem afinado. Então, tá aqui os exemplos. Ó, se a corda estiver esticada, ou seja, a frequência maior, a frequência é 440, está em 445, por exemplo. Então, você tem que afrouxar, você tem que soltar aqui no afinador ou na cravelha, soltar um pouquinho. Quando ela estiver muito solta, a frequência estiver baixa, você aperta um pouquinho, certo? Então, aqui tem algumas dicas que nós vamos falar no final. Então agora vamos para a prática, vamos ver como que nós vamos afinar e fazer esse processo todos os dias. No começo, eu peço para você fazer igual eu estou fazendo, depois você vai ter mais facilidade para afinar, você vai poder afinar com o instrumento aqui, colocando aqui, né, segurando o afinador. Aqui também você vai poder mexer na cravelha já tocando, enfim, você vai desenvolvendo uma facilidade na hora de afinar. Mas no começo, vamos fazer dessa forma, da forma que eu vou fazer agora, tá? E aí depois você vai tendo mais tranquilidade para afinar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o afinador aqui e vou fazer essas afinações e para você entender na prática como que a gente faz para afinar o instrumento. Então vamos lá. Então aqui eu coloquei o afinador que eu utilizo, esse da Tanner. Eu não vou mostrar sobre o afinador, eu vou mostrar só as partes principais. Não vou ficar falando do afinador, as coisas que tem, os recursos, porque todos os afinadores têm o mesmo objetivo, que é afinar, claro. Mas tem vários tipos de afinador, vários afinadores. Tem afinador com presilha, tem afinador aquele que você prende no instrumento mesmo. Então existem vários tipos, mas todos eles têm um objetivo. Então se você entender como usar os afinadores, não vai ter problema. Você não precisa saber qual usar, você usa aquele que você se identifica melhor. Então nesse afinador aqui,
Aqui no lado, nesse lado, olhando para ele, no lado esquerdo, tem as decibéis, onde está ali, ó, 18, 20, isso é o volume. Como está automático ali embaixo, ele vai pegar os decibéis do que está no ambiente. Então, se tiver muito barulho no ambiente, ele vai ajustando para captar apenas o que está mais perto. Então, ó, ele está pegando tudo que passa ali em 20 decibéis, ele já pega. Se eu começar a falar mais baixo, ó lá, ele vai ajustando até começar a escutar alguma coisa. Se tiver muito barulho, ele vai subindo até ele conseguir escutar. Esse recurso é porque se você estiver num ambiente com muito barulho, ele vai ajustando e vai pegando o que está mais perto dele e aí consegue pegar apenas o violino. Tá? Se você deixar manual, você escolhe o decibéis. No meio, ali onde estão as notas, tá vendo que está lá sol sustenido, sol, ele está pegando a minha voz, né? Está tentando mostrar o tom que eu estou falando. E do lado ali, as notas mesmo menores. Embaixo tem a frequência fina, essa barrinha, quando ela está para trás, ela menos 20, menos 50 é quando está baixo, e para frente, lá mais 20, mais 50 é quando está alto, e quando está no zero é que está a nota afinada. O que a gente tem que olhar, seja em qual afinador for, qual o tipo de afinação que você vai querer. Pode ver que ali está escrito cromático. Aqui no cromático, se eu apertar, vai ter vários instrumentos lá. O violão, o contrabaixo, o ukulele, piano, violino, banjo. Esses aí, essas configurações, é para você mostrar a específica do instrumento. Então, se eu colocar ali violino, ele vai mostrar apenas as notas de violino. Ele vai mostrar o sol, ré, lá e mi. Se eu colocar o primeiro lá, violão, ele vai mostrar todas as 6 cordas do violão. Mas ele só vai mostrar as afinações. E piano, ele mostra todas, enfim. Então, o que eu vou pedir para você? Seja qual for o afinador. Pode ser aquele de presilha, o de contato, assim, que sai aquele fiozinho, né? Aquele que apoia, ou qualquer afinador no celular. Sempre deixe em cromático. Por que cromático? Porque o cromático ele pega todas as notas, inclusive os bemóis, os sustenidos, ele pega todos os sons e ele dá aquele formato lá de 3, de sol 3, ré 4, lá 4, cromático. E por quê? Para você se adaptar a essa forma, cromático. E quando você for tocar, você vai precisar deixar ele no cromático, porque você vai ter que saber onde que está, por exemplo, o Fá sustenido, o Mi bemol. Você vai ter que ter todas as notas e vai ter que ter essa referência para todas as notas. Então, quando você estiver tocando, é sempre em cromático. Então, quando você for afinar, deixa sempre em cromático. Naqueles que você prende aqui, ele também tem essa função. Às vezes o cromático está escrito a letra C. Aí você vai apertando nele, vai aparecendo V de violino, às vezes aparece G, né, de guitar, que é violão. E você sempre deixa na configuração C, que é o cromático. Ou se tiver escrito, você deixa cromático. Tá sempre afina o seu instrumento no modo cromático. Então vamos lá, já está em cromático. E só mais uma coisa em relação à referência. Ó. Então o que eu vou fazer aqui é ir nas configurações. Lá, eu vou colocar referência do A4. Lá4, ou seja, tá lá, ó, referência 440. É aqui que a gente vai ter que olhar sempre, para ter certeza que está em 440. Eu já peguei alguns instrumentos, que são instrumentos temperados já, né, que a gente chama, que são instrumentos que a gente não mexe na afinação, era um órgão. E eu reparei que o órgão, isso foi na igreja, eu reparei que o órgão estava com um som diferente. E ele tocava, eu tocava aqui e eu falava, mas será que o meu violino não está desafinado? Eu conferia meu violino, não, meu violino está afinado, mas ele toca e está diferente o som. Aí no final, a própria irmã me chamou, eu fui olhar, ela falou, não, esse som tá estranho, o som do órgão, deixa eu ver. A hora que eu fui olhar, estava em 448, ou seja, estava bem acima do que a orquestra estava fazendo. E ela não tinha percebido. Aí eu falei, ó, é isso aqui. Aí eu fui lá e voltei, expliquei para ela como funciona e voltei para o 440. Mas a gente acha que não faz muita diferença, mas faz. No conjunto, faz bastante diferença. Então, a referência é importante. E aqui é onde a gente muda lá, 440, tá vendo? Eu vou girando, ele vai para 442. Então, se você for tocar com algum grupo, alguma orquestra que usa 442, não esqueça de fazer isso. Então, vou deixar aí com 440, onde estava. Bom, e vamos lá para afinação. O que eu quero mostrar em relação às notas mesmo. Por exemplo, a gente tem aí o Sol 3. O Sol 3, ó, tem esse som aqui. Olha lá. Estou tocando aqui no teclado. Olha lá, ele já mostrou, ó.
pode ver que ele capta muitos sons. Então, às vezes ele fica... As frequências não fica certinho, ele fica oscilando, né? Então, ó. 196,0, 100,6,1, tá vendo? É isso que eu tinha falado sobre 1, o 0, esse pouquinho. Então a gente tem que fazer o som do nosso instrumento chegar ali, ó, 196, o som da corda sol. Quer ver? Vamos tocar a corda sol, daquele jeito que eu mostrei, ó. Lá. Tá com 195, ó. Tá um pouquinho baixo. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o microafinador e apertar. Mas o que provavelmente vai estar no seu instrumento? No seu instrumento vai estar assim, ó. Provavelmente. Ou até mais desafinado. Vai estar assim, corda frouxa. O que acontece, ó? Ele tá pegando aí... Ele não tá nem pegando, né? Pegando 1000 e pouco. Então... Não, 165, né? Então tá bem baixo. Ele tá pegando 1003. Olha lá. Bem baixo. Então qual que é a atividade, o exercício que eu quero que você faça? Eu quero que você pegue o instrumento bem assim mesmo, desafinado, e você vai girando a cravelha bem devagar. Olha lá, o som, sempre ouvindo, tá? Nunca faz assim, toca, a hora que o som para você mexe a cravelha. Não, não faça isso. Você toca com o som, com a corda vibrando, você vai ajustando. Você precisa ouvir isso, tá? Você precisa ouvir o som afinando. Tem que ser aquele jeito mesmo. Tá, tá, tá. É essa forma que você afina. Sempre ouvindo. Não faz assim não. Toca, para, e aí você vai e ajusta. Porque você não sabe o que está fazendo. Às vezes você vai passar e vai arrebentar a sua corda. Então sempre ouvindo. E quando você começa a mexer, às vezes ele começa a soltar. Aí você aperta um pouco, a hora que você solta a cravelha, ela volta. Nisso você vai só apertar mais, tá? A cravelha, aqui ela é mais fina e ela vai engrossando. Então se você apertar ela mais dentro do buraco aqui da cravelha, ela vai ficando mais presa. Então se estiver voltando é só você apertar. Você aperta como se fosse um parafuso, parafusando, sabe? Você aperta e pode soltar também. Mas você vai apertando e empurrando ela, como se fosse enfincando assim a cravelha dentro aqui, que aí ela vai segurar mais. Tá? Então sempre quando você for afinar, afina com um pouco de pressão para dentro, empurrando ela. Tá em Fá, né? Fá 3, 176 e nós vamos subindo. Ó. Ela chegou em 180, Fá sustenido. Ela tá subindo, ó, tá vendo? Você percebe como é devagar? A hora que você chegar, isso na corda sol, tá? Por isso que eu tô fazendo na corda sol. Tá chegando, ó, 196, 193, 94. Opa, passou. O que eu vou fazer? Eu vou soltar. Mas você tá vendo que é muito pouco. É um ajuste assim, é muito pouco mesmo. É milímetros. Então vamos voltar, ó, passou, vou voltar um pouquinho. Às vezes quando passar um pouquinho, aí você dá uma esticada na corda. Pega a corda assim, puxa mesmo. Puxa a corda, que aí ela estica um pouco mais, ela aperta mais na cravelha, enfim. E aí a afinação volta um pouquinho. Olha lá, 196, pronto. Acertei a corda sol. Mas você percebe como é pequeno esse movimento? Então, o que eu peço de atividade? É você ficar afinando e desafinando a corda sol. Tá? Evita, por enquanto, as cordas Ré, Lá e Mi. Vai na corda sol. Tá, então você vai soltar de novo, aí você solta devagarzinho para você ir sentindo o tamanho do movimento, o que faz na afinação. Você vai perceber que um pouquinho que você gira, ó, vai soltando. Aí nós vamos lá para Mi de novo, ó, em 163. Então vamos lá. Ó, sempre ouvindo. Opa, chegando. Chegando. Ó, aqui o ajuste é muito pequeno. A partir daqui, ó, ou até menos, aí você já usa o afinador. Aqui eu não tenho, aqui nas cordas Sol e Ré, mas você usa o microafinador e vai apertando até chegar. Aí já tá, ó. Aí falta um pouquinho, aí você vai no afinador e... É esse pouquinho aqui que não faz diferença, que a gente tinha falado. Ó, então a gente tem o Sol super afinado, ó, e o som da corda. Tá vendo? Não faz diferença. Pro nosso ouvido não tem diferença. Então... Sol, corda Ré, esse som, ó. Olha lá, 293, que é o Ré 4. Essas letras A, B, C são as cifras, né? Então,
de A a G. Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Só você ter essa tabela fica fácil, né? Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol. A, B, C, D, E, F, G. Então, por isso que é G, D, A e E. São as notas Sol, Ré, Lá e Mi. Então, a corda Ré, ó, no meu instrumento tá 293, tá afinado. Então, vou desafinar. Olha como tá desafinado. Provavelmente o seu violino vai estar assim, né? Se for afinar as primeiras vezes. Depois a diferença vai ser bem pouquinho. Mas você viu que eu quase não girei a cravelha e já baixou tanta afinação assim? Então, vamos lá. Ó, tô girando bem, mas bem devagarzinho mesmo. É isso que eu quero que você faça, ó. Sinta como que é girar e o que faz diferença aí em frequência. E sempre de olho na frequência. Então a gente está procurando agora a frequência 293. Então, tá 250, lá, 249, 257. Então, tá 293. Ela já tá em Dó. Dó sustenido, tá chegando. Vai chegar em Ré. Tá Ré, mas ainda tá pra trás, ó. Ó, tá Ré certinho, Ré 4, mas só amarelo, ó. Tá faltando um pouquinho, tá em 286. Vou apertar mais um pouquinho. A partir daqui já pode ir no afinador. Aí passou, volta um pouquinho. Volto, posso puxar aqui um pouquinho também a corda. Olha lá, viu? Tava um pouquinho pra frente, eu só puxei a corda e ele chegou. Olha lá. Pronto, o Ré tá afinado. Lá, vamos ver. O Lá é esse som, ó. Lá 4. 440, lá. Então vamos ver o violino. Lá tá baixo, ó. 438, mas eu vou desafinar mais ainda, ó. Troquei as mãos agora. Olha como tá desafinado. Tá em Sol sustenido, tá com 404. Então o que não, vamos fazer devagarzinho, vamos apertando. Lá. Empurrando sempre, tá? Lá, vamos chegando, Sol sustenido. Lá, já tá em Lá, mas tá em 436. O que eu faço agora? Falta um pouquinho só, não é? Eu venho aqui no afinador e vou girando ele. Pra apertar, sentido horário. Vou apertando. Ele vai devagarzinho, ó. 437, 438, 439 e 440. Sempre ouvindo, tá? Depois você pode fazer isso com o arco, tá? Quando você estiver já tocando, enfim. Isso também é possível com o arco, até a frequência fica mais fácil para afinar. Porque você bate, sai a onda, né? E às vezes atrapalha, fica aí lá e mostra outra nota, e mostra outra, e mostra outra. Com o arco é mais fácil, mas por enquanto faça só assim. E agora a corda Mi. A corda Mi é a 659. Essa corda é mais difícil. Essa aqui tem que tomar mais cuidado. Por isso que a gente tem que praticar bastante nas cordas mais graves, porque elas são mais difíceis de quebrar. Então a corda Mi é a corda mais sensível, essa daqui é fácil de quebrar. Então a gente tem que ter já essa noção de distância, de girar a cravelha, girar bem devagar, para diminuir os riscos de quebrar a corda. Mas vamos lá, ó. O meu tá quase afinado. Então vamos afinar. Deixou a corda bem frouxa. Foi lá pro Lá 4. Quase, o Lá 4 é a corda Lá, né? Então eu desafinei quase 5 tons, né? Mas tá bem baixo, tá 440. E a frequência para a corda Mi é 659. O que nós vamos fazer? Bem devagarzinho, ouvindo e apertando, ó. Viu? Eu girei pouquinho e já foi muito. Então tem que tomar muito cuidado. A corda Mi é questão assim, parece que nem sente. É milímetros e já muda bastante a afinação. Lá tá em Dó sustenido. Dó. Ré. Tá chegando. Depois de Ré sustenido. Lá sai 649. Lá. Chegando. Opa, 657 por aí. Eu faço o quê? Vou no afinador. Então vamos lá, ó. Duas giradinhas que eu dei no afinador já chegou, ó. Lá, 659, ficou verdinho. Pronto, tá afinado. Vamos ver a corda Lá. Afinada. Pra corda Ré. Um pouquinho. Eu puxei um pouco a corda. Lá ele voltou e deu certo. Corda Sol.
Tá um pouquinho baixo, vou apertar mais um pouquinho. Passou, vou dar uma puxada na corda, passou um pouquinho, vou puxar ela. Essa aqui não deu porque já tá bem esticada. Como não tem um microafinador, então é mais difícil de afinar. Ainda mais assim, né? Isso. Ó, chegou a 97, tá um a mais, aí eu dou uma puxadinha na corda. Vamos lá, puxar um pouquinho a corda. Olha lá, já tá 96.6, então tá diferença de muito pouco. Isso aqui não faz... Olha lá, já vai chegar. Então ela com próprio puxando, tocando, ela vai chegar no lugar. Então é assim que você vai fazer a afinação. Mas eu quero que você pratique bastante, ainda mais nas frequências mais baixas. Antes de chegar na frequência, você solta de novo e vai subindo, ouvindo, vai subindo. Aí antes de chegar, você solta de novo, devagar, né? Afrouxa e vai sentindo isso. Faz isso bastante, tá? Sobe, desce antes de chegar na frequência. E cada vez que você subir, você deixa mais perto da frequência certa. Por exemplo, a corda sol é 196, você deixa lá em 100 e vai indo. A hora que chegar em 180, você volta. Aí você vai de novo, a hora que chegar em 185 você volta. Aí 190, aí até chegar no 196, só para você sentindo essa questão de afinação. As notas G3, enfim, e D4, A4 e E1, que são as cordas. E aí você verifica como que o seu afinador tá mostrando para você fazer a afinação. Tenha certeza que esteja em 440 também, tá? Então, afinação é basicamente isso. Você pode fazer no arco também. E agora vamos ver mais algumas dicas sobre afinação. Dicas para afinação. Ajustes grandes são feitos com as cravelhas. Gire a cravelha apenas um pouco de cada vez. Cuidado, se você esticar a corda muito acima da sua afinação, você pode quebrar a corda. Por isso, tome muito cuidado quando estiver afinando pelas cravelhas. É aquilo, né? Você viu que a gente gira só um pouquinho, bem pouquinho, e ela já puxa bastante a afinação. Ajustes pequenos são feitos com os microafinadores, apertando e soltando as cordas quando a afinação estiver próxima da correta. Então, quando estiver chegando, a gente usa os afinadores. Afine as cordas na sequência e depois de afiná-las, verifique novamente corda por corda. É comum que uma corda desafine enquanto afinamos as outras, principalmente quando usa cravelha. Você afina uma corda, você afinou a outra pela cravelha, provavelmente a corda que você afinou vai desafinar. Isso é bastante comum. Nunca afine sem escutar o som. Nunca, até em maiúsculo aqui. Sempre quando estiver apertando ou soltando a corda, continue tocando e ouvindo a afinação. Assim você terá uma referência sonora se a corda está sendo afinada corretamente e se já não passou do ponto certo, evitando assim que você quebre sua corda. Então, sempre ouvindo, tá? Sempre assim, ó. Pronto, afinei a corda sol. Sempre ouvindo, dá sempre ouvindo o som. E quando tiver com o arco, mesma coisa, afinando com o arco, você vai sempre ouvindo, tá? Deixa eu mostrar também com o arco para você já ter uma referência de como fazer. Então, ó, corda sol, desafinei. Então, ó. Cheguei na afinação, tá? Então, é assim que você vai fazer para afinar. Se você não tiver um afinador eletrônico, que é aqueles aparelhos de afinar mesmo, um afinador eletrônico, você pode encontrar facilmente aplicativos afinadores para celulares. Tem vários, tá? Eu tenho diversos alunos e é incrível como eles acham afinadores. Assim. Tem um monte, eu já vi vários que eu nem lembro o nome de todos. Cada um parece que usa um afinador. Vá até a loja do seu aplicativo, né, do seu celular, baixe um afinador que dê preferência. De preferência mostra a frequência. Esse aqui que eu estou usando é esse aqui, ó, da Tanner. Já uso há bastante tempo. Não sei se é o melhor, tá? É o que eu uso. Eu já vi uns outros que meus alunos usam que tem algumas funções até melhores que esse, que mostra as notas até melhores, de forma mais fácil. Mas é o que eu uso, é o que eu faço nas aulas, enfim. Então você ache um aí que você goste. Se as cravelhas estiverem voltando, ou seja, você acaba de afinar e sente que as cravelhas não estão presas, empurre a cravelha para dentro da caixa de cravelhas, em movimento semelhante a apertar e soltar um parafuso. Assim você vai encaixar a cravelha deixando mais firme. Que é aquilo lá, né? Tá muito frouxa? É só apertar. Tá? Não precisa passar produto, só em casos raros é muito difícil ver isso.
Ah, passa giz, passa breu, passa... Não, é só apertar, tá? É só muito raro acontecer de realmente precisar de um ajuste, precisar de um produto, precisar de alguma coisa, aí tem um produto específico, né? O batom de cravelha, você passa ele já tem essa função de segurar mais e não deixar preso. Enfim, mas é muito raro, então não passa nada não, só aperta a cravelha aqui que dá certo. Após acabar a afinação, verifique se o cavalete está reto. Lembre-se de sempre manter o cavalete reto. Se na afinação ele tombar, ajuste. É você olhar ele assim. Você vai ver ele assim, pode colocar um cartão aqui, alguma coisa aqui atrás. Ele vai estar reto. Por quê? Às vezes quando a gente vai apertando aqui, ele vai puxando, né? E é comum ele tombar. Por isso que a gente passa o grafite. De passar o grafite ele já ajuda nessa questão de não deixar ele tombar. Mas estando retinho aqui, o pé dele tem que estar em 90 graus. Encosta um cartão aqui atrás, se estiver retinho, certo? Senão você pode, ainda mais se estiver com grafite, você pode pegar ele afinado mesmo, tá? E devagarzinho você ajustar ele. Não precisa desafinar para isso. Se você quiser soltar um pouco as cordas, tudo bem, por segurança. Mas não tem necessidade. Você pega aqui assim e ajusta o cavalete mesmo o violino afinado. Aí depois você revisa a afinação, tá? Se alguma corda arrebentar, não se desespere, troque a corda e aprenda com isso. No início é comum o aluno arrebentar uma corda na afinação, mas é assim que se aprende. Tá? Então, tem pessoas que ligam, eu quebrei a corda, o que eu faço agora? Calma, paciência, pega outra corda, vai lá, coloca, troca a corda e vamos que vamos. Não vai ser uma só, não vai ser a primeira, vai acontecer isso ao longo do tempo. Quebra na afinação ou tocando, sempre vai acontecer. Se não acontecer com você, vai acontecer, vai arrebentar uma corda. E é normal, tá? Então, compra lá mais uns kits, deixa umas cordas avulsas. Tem corda barata, ainda mais para treinar afinação. Pega essas cordas mais baratas mesmo. Quando você estiver tocando melhor, já mais seguro, aí você compra uma corda melhor. E se arrebentar, paciência, vamos lá, troca e afina de novo. Então, afinação, o processo é esse. Faça bem devagar, pratique com frequências mais baixas do que a nota, para você sentir esse movimento da cravelha. E ache um afinador que você goste, que você se adapte e vamos praticar, tá? Precisa de prática, a afinação. E é uma coisa que você tem que fazer todos os dias, né? Então, com o tempo vai vir a prática mesmo. Tem que praticar todos os dias. E para você fazer as marcações, a gente vai usar também afinador, tudo para você achar as notas. Mas aí é interessante que você já tenha colocado a mão, colocado os dedos. Então, vai afinando, assiste a aula, a segunda parte dessa aula que é também fazer as marcas. Tem umas revisões também sobre afinação. Mas deixa para fazer as marcas na hora que você for colocar os dedos mesmo. Porque tem vários exercícios com cordas soltas agora que a gente vai fazer. Na hora que for colocar os dedos, aí tem alguns exercícios. E aí, ou você já pode achar, né? Se você tiver segurança para fazer as marquinhas na próxima parte da aula, já pode fazer também, não tem problema. Ok? Então, essa foi a afinação. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar também. Às vezes você conhece algum aplicativo, alguma outra coisa que gostaria de acrescentar, usa aqui os comentários da aula para fazer isso. Ok? Então, eu te espero na próxima aula. Assiste a outra parte, tá? Sobre a parte de fazer as marcações. E eu te espero, então, na próxima aula. Até já!